né, de adquirir esses conhecimentos com o Flávio, que também é auditor do Tesouro Municipal, né, como eu aqui também. E ele também é formado em Ciências Contábeis pela UFC, em Direito pela Unifor, tem especialização em Tributação pela Unifor e é mestre em Economia do Setor Público pela ESAF. Então, vamos aproveitar, né, o conhecimento desse grande auditor e grande colega de trabalho também. Eu queria também pedir para vocês deixarem o microfone desligado, né, para não causar nenhuma interferência. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat, que em algum momento a gente para fazer as perguntas em um determinado momento. E ao final, né, nós podemos também fazer as perguntas, né, abrir para que uma ou outra pessoa possa fazer alguma pergunta já online. E caso vocês precisem de alguma declaração, né, de participação nesse evento, é só passar a lista, né, dos alunos, né, para os coordenadores e me repassar que a CEFIM pode fazer essa declaração, para que vocês estejam, né, assegurados. Então, vamos lá. Tá bom, Flávio, obrigado, pode Karina. falar. Nada. Pronto. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade, né, da gente estar podendo falar um pouco a respeito dos impostos municipais, né? Como a Karina já fez minha apresentação, não vou me repetir. Quero pedir desculpas por qualquer falha que haja durante o percurso dessa palestra, porque eu estou aqui inaugurando, né, esse webinar. É a primeira vez que eu estou fazendo isso nos moldes agora pós-pandemia, né? Mas a gente vai se adaptando. Só para a gente ficar aqui alinhado, eu vou começar a fazer alguma explanação e vou eventualmente parar em alguns tópicos já para fazer algumas perguntas se alguém achar necessário, tá ok? Porque nesse momento eu não vejo ninguém. Vocês me veem, veem a apresentação, mas eu não vejo ninguém. Tá bom? Então vou começar agora. Eu vou fazer uma parte teórica e depois vou fazer uma parte, digamos assim, apresentando como é o site da Cefim para ter uma parte um pouco menos teórica, né? Digamos assim, um pouco mais na prática para vocês, já que vocês vão trabalhar com pessoas e orientá-las na feitura de algum serviço que vai ser feito aqui na Cefim. Então, assim, mas nessa parte teórica eu queria começar com a Constituição Federal, né? A matriz constitucional, onde lá é que está determinada a competência tributária dos impostos, né? Então, ela determina os impostos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, ela é que determina a competência tributária. O determinar a competência tributária não cria imposto nenhum. Isso vai ser, adiante eu vou falar. E, obviamente, tem os impostos municipais. E existe uma lei nacional, que é a Lei Complementar 116, que estabelece as normas gerais sobre ISS. Então, todo município do país tem que obedecer essa lei. E, obviamente, precisa de uma lei municipal, que é ela, sim, a que cria o tributo. Cria o ISS, o IPTU, o ITBI, as taxas municipais e a contribuição previdenciária dos servidores do município, certo? E aqui temos os três impostos que a Constituição determina que os municípios criem, legislem sobre eles. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos. Esses três são os impostos que a Constituição determinou que os municípios poderiam criar, legislar sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre o ISS. O artigo 156 aqui tem a matriz de competência tributária dos municípios para poder criar esses tributos. Estou só aqui mostrando um pouco deles, certo? Alguns slides eu vou passar mais rapidamente, outros eu vou me deter um pouquinho mais, porque essa é uma apresentação que eu tinha para aulas que eu ministrava num curso de pós-graduação, então eu dei uma reduzida, né,
e adaptei para essa apresentação aqui para vocês. Aqui, como eu falei, a Lei Complementar 116, que é de 2003, que dita as normas gerais do ISS. A Lei Complementar 157, que ela fez algumas modificações nessa lei complementar. E a Lei Complementar 159, essa é uma lei complementar municipal de 2013, que é o Código Tributário Municipal, que é ele que cria todos os impostos do nosso município de Fortaleza, certo? Então, tudo que eu falar aqui diz respeito ao município de Fortaleza. Então, vamos entrar aqui no ISS. Até aqui, tem alguma pergunta a fazer? Ou posso prosseguir? Por enquanto, nenhuma. Não, né? Então pronto, vamos em frente. Então, primeiro, é um imposto sobre serviços. O que é o serviço? Aqui eu trouxe um conceito de serviço, né, que traz que é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte propriedade a alguma coisa. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico. Então, a essência do serviço é se prestar alguma coisa para alguém. E ele é, via de regra, imaterial, é intangível. Então, botei aqui algumas significações, né, para o serviço. É uma obrigação de fazer, né? Você não vai entregar nada no que diz respeito a uma coisa material. Então, aqui a gente pode fazer o resumo. A Constituição delega competências aos entes governamentais, estados, municípios, a União e o Distrito Federal. Existe uma lei tributária nacional, que cria normas gerais, e a lei tributária municipal, que é a que cria realmente o tributo. E quais são as características desse ISS? Ele é um imposto indireto. O que isso significa? Significa que o contribuinte passa para o consumidor final o verdadeiro ônus de pagamento desse imposto. Então, o ISS ele está embutido no valor do preço do serviço. Ele é um imposto municipal, né? Como já havia falado. E aqui a principal função dele é arrecadar recursos para os cofres municipais poderem implementar suas políticas públicas. E aqui é uma classificação do CTN, que ele é um imposto sobre a produção e circulação, tal como o ICMS, tal como o IPI federal. O fato gerador do ISS. Ele é um imposto sobre serviços de qualquer natureza e tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista do anexo 1 do Código Municipal. Então, o que é importante aqui saber? Ele não vai incidir sobre qualquer serviço. Por exemplo, nós temos o serviço de telecomunicação, de prestação de serviços de energia elétrica, que são serviços, no entanto, eles são determinados na Constituição como que tributados pelo ICMS e não pelo ISS. Então, existe uma lista que dita todos os serviços que vão ser tributados por esse imposto, certo? Por isso que é essa lista em anexo 1, do anexo 1 do Código Municipal. Então, lá você tem os mais diversos serviços, da área de saúde, médico, veterinário, construção civil, os serviços bancários, gráficas, ensino, enfim, são 40 itens. E aí é bom saber quando é que não incide o ISS. Na exportação de serviços para o exterior, né, que é um determinante da Constituição que não se tribute serviços para o exterior, a prestação de serviços em relação de emprego, ou seja, quem está empregado em alguma empresa, não está prestando serviço, né, então isso aí ele já está isento disso. O valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários também não incide ISS. O ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, que é o ato entre a cooperativa e o associado dela, né? Agora, se tiver um terceiro, aí esse vai ser tributado. Bom, e aí nós temos a imunidade, que poderíamos dizer que é uma isenção estabelecida na Constituição, né? Dizendo de uma maneira técnica, mas seria mais ou menos isso. Então, o município não pode
tributar os serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal, os templos de qualquer culto, o patrimônio e os serviços dos partidos políticos, enfim, aí lá está dito, né? Livros, jornais, periódicos, todas essas situações aí não se pode tributar pelo ISS. E temos previsão no próprio Código Tributário Municipal de alguns serviços que são isentos, né? Os serviços de jornaleiros, engraxates, sapateiros, artesãos, que são coisas menores, né? Os jogos desportivos, os taxistas e mototaxistas autônomos, os artistas locais, e tem vários. Aí, os profissionais que realizam pessoalmente e individualmente conferências científicas ou literárias, exposições de arte realizadas promovidas pelo próprio artista, por pessoas que têm por objeto a intermediação e venda de obras de arte, né? Enfim, aqui estão listados vários serviços que são isentos de pagar o ISS. E onde é devido esse ISS? A regra geral é no local do estabelecimento prestador, que é o local que presta o serviço, né? Então, se nós temos uma empresa sediada aqui em Fortaleza e ela presta um serviço, é aqui para cá, para Fortaleza, que ela deve pagar o ISS. Essa é a regra geral, só que ela existe diversas exceções. E a exceção é onde o serviço é prestado. Vamos supor que uma empresa lá do Eusébio, uma prestadora de serviços de vigilância e segurança, presta serviço para cá, para Fortaleza. Esse é um exemplo de exceção, porque nesse tipo de atividade, ele vai pagar no município onde ele está prestando o serviço. Então, ele não vai pagar para o Eusébio, vai pagar para Fortaleza. Essa é uma das exceções, mas existem várias. E sobre esse assunto, especificamente, temos uma novidade, que foi a sanção pelo presidente do Brasil de uma nova lei que altera essa situação, onde alguns serviços vão entrar nessa exceção de ser tributado no local da prestação de serviço. Notadamente, os serviços de plano de saúde, né, que estão nessa última alteração, cartões de crédito e débito, administração de fundos, serviços de plano de saúde, já falei, médicos veterinários e arrendamento mercantis. Mas isso só vai valer a partir do ano que vem. Mas a lei foi sancionada ontem, isso é uma novidade, né? Aqui nós temos uma classificação do CTM, que o lançamento ele pode ser de ofício, por declaração e homologação. Segundo o nosso CTM, nós temos o de ofício, que pode ter um auto de infração, de ofício por estimativa ou arbitramento, de ofício anualmente, por exemplo, o IPTU, e por homologação, que é o caso do ISS. O que é ser um imposto por homologação? É que o contribuinte daquele imposto, ele vai apurar o quanto ele deve mensalmente e pagar, no caso do ISS, até o dia 10. Para posterior análise da administração tributária, que vai concordar com aquilo ou não, seja ela tácita ou através de uma fiscalização, né? A tácita é no decorrer de 5 anos, se a administração não fizer nada, está tacitamente ok aquele recolhimento. E aqui nós temos sujeitos passivos. Nós temos o contribuinte, que é o prestador de serviço, nós temos a figura do substituto tributário, que a lei determina que algumas atividades ou empresas vão ser substitutos tributários, e quando você prestar serviço para esse substituto tributário, ele vai reter e recolher aos cofres públicos aquele ISS. E a figura do responsável tributário, que é parecido com o substituto, mas ele é um pouco mais amplo, certo? E alguns substitutos tributários aqui. Os órgãos da administração pública, direta da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. E por quê? Qual é o sentido disso? Esses órgãos, eles são grandes tomadores de serviço. Então, seria muito mais fácil para a administração tributária fiscalizar ou controlar através dos órgãos e não dos prestadores de serviço, porque eles centralizam muito. Então, o órgão público vai tomar um serviço e vai reter o ISS e recolher os cofres municipais.
Nós temos o Sindônibus, pessoas jurídicas, órgãos públicos e empresários individuais que tomem serviços de administradora de cartão de crédito, e aqui outras mais, né? As seguradoras, as operadoras de cartão de crédito, e tem várias, as companhias de aviação, rádio, televisão, enfim, todos esses aqui são substitutos tributários. Eles vão tomar serviços, reter o ISS e recolher aos cofres do município de Fortaleza. Estou só passando aqui rapidamente. Vamos aqui passar para a base de cálculo. A base de cálculo, via de regra, é o preço do serviço. E aqui temos algumas regras, né, dizendo o que é que se incorpora a esse preço do serviço, né? São valores acrescidos a qualquer título, os encargos, caso a pessoa pague com atraso, os valores cobrados em separado, a título de reembolso de despesa. Os descontos e as diferenças ou abatimentos concedidos sob condição também são considerados na base de cálculo do ISS. Não se inclui na base de cálculo do ISS, né, os materiais fornecidos pelo prestador de serviço, no caso do serviço 7.02 e 7.05, que são serviços de engenharia. Os devidos por sociedade cooperativa de prestação de serviços, também não, né, recebidos por cooperados, e os repassados aos cooperados, às cooperativas. Também não se inclui na base de cálculo dos impostos, do ISS. Então, nós vamos aqui ver um outro tipo de base de cálculo. Essa base de cálculo, regra geral, é o valor da prestação de serviço que consta naquela nota fiscal eletrônica que é emitida e tudo mais. E normalmente não tem dedução dessa base. Mas existe também a base de cálculo que é uma estimativa. Por exemplo, para os estacionamentos. Ao invés de se identificar o que foi pago por cada pessoa que utilizou aquele estacionamento, é feito um cálculo, através que está posto numa instrução normativa, e vê a quantidade de vagas, a rotatividade, faz-se um cálculo por uma forma que é estabelecida nessa instrução, e se calcula o valor do serviço daquele mês, daquele estacionamento. Então, por isso que é uma estimativa, porque não é o real. E aqui nós temos a instrução normativa, que é a 1 de 2015, que são para esses serviços aí, né? Estacionamento, serviços de lavagem, limpeza de veículos. São esses serviços que estão previstos nela. A alíquota. Nós temos 3 alíquotas vigentes hoje no município de Fortaleza. A de 3%, a de 5% e a de 2%, desculpa. A de 2% incide sobre serviços de ensino, que é o 8.1%, vigilância, que é o 11.2%, estacionamento, que é o 11.3%, os de transporte de natureza intramunicipal, que é o 16.2%. E o alternativo também. 3%, que são os itens 4 e 5, que são os serviços de saúde, médico, veterinária e serviços de engenharia. E as gráficas. Todos os demais caem nos 5%. O profissional autônomo é uma outra modalidade que tem e que se cobra de maneira diferenciada. Ele não vai pagar sobre a receita que ele ofere mensalmente da sua prestação de serviço. O profissional autônomo, ele vai pagar por um valor fixo anual, dependendo se ele for um profissional de nível superior, de nível técnico, ou que não tem uma qualificação definida. Nós veremos mais adiante quanto é esses valores. Aliás, aqui mesmo eu vou dizer os valores. Sem pré-requisito, 418,65, o técnico é 558,20 e o de nível superior, 837,32. Então, esse é o valor que ele vai pagar por ano, independente do valor do serviço que ele prestou durante todo o decorrer do ano. E quem é esse profissional autônomo? É uma pessoa física que execute pessoalmente o seu serviço e pode ter ajuda
de até 2 pessoas, 2 empregados, né? Para auxiliá-lo nessa prestação de serviço. Nesse caso, se considere o fato gerador é quando ocorre no mundo real aquilo que está previsto na lei. Então, o fato gerador aqui é o dia 1º de janeiro de cada exercício, para os profissionais inscritos aqui no cadastro de produtores e bens e serviços, na condição de ativo. Então, todo 1º de janeiro, há a ocorrência do fato gerador para eles. E aí vão fazer o pagamento em abril, maio e junho. Pode parcelar em até 3 vezes. As sociedades profissionais. As sociedades profissionais também vão pagar de maneira diferenciada do que é pago na Receita, que é a regra geral, né? Faz a prestação de serviço, faz o cômputo, o cálculo do mensal que foi prestado e coloca-se a alíquota e se encontra o valor do ISS. Com as sociedades profissionais não é assim. As sociedades profissionais se paga pelo número de profissionais existentes nela. Aí tem uma série de requisitos. Esses profissionais têm que ser todos da mesma área. Vamos supor que tem um escritório de contabilidade, existem 10 contadores lá. Então, esses 10 contadores vai ser multiplicado por um valor que tem especificado na lei e vai se calcular o valor do ISS que essa sociedade profissional tem a recolher aos cofres municipais. Ela não pode ser, ela tem que ser uma sociedade que presta um serviço que não tem um caráter comercial, não pode ser inscrita na junta comercial, ela tem que estar inscrita no cartório, certo? Ter a sua criação, seu ato constitutivo no cartório. Então, tem uma série de requisitos. Eu não posso ter pessoas que não têm a mesma habilitação pertencentes a essa sociedade, ou seja, vamos supor que tenha contador e pessoas formadas em direito, advogados. Eles não podem coexistir na mesma sociedade profissional, certo? E por aí vai. Então, são muitas regrinhas, aqui daria umas 2 aulas, pelo menos, para poder falar de tudo isso. Aqui vai os valores, só para vocês terem uma ideia, né? Até 5 profissionais, R$ 195. De 6 a 10 profissionais, R$ 223,29. De 11 a 15 profissionais, R$ 251,19. De 16 a 20 profissionais, R$ 279,10. E mais de 20 profissionais, 307,01, desculpa. Então, você vai enquadrar num desses 5 situações e multiplica o número por esse valor que está aí. Outra coisa importante é quando a empresa é optante pelo Simples Nacional. As alíquotas do ISS, elas podem ser diferentes no Simples Nacional. E você, então, no caso dessa empresa optante do Simples, ela vai pagar de acordo com a tabela do Simples Nacional, certo? E aqui nós temos as obrigações acessórias, que o contribuinte do ISS, quer pessoa física ou jurídica, tem que fazer, né? Que é realizar a inscrição nos cadastros do município, que é comunicar dentro do prazo de 30 dias qualquer alteração nos seus cadastros, mantidos junto ao município, entrada de sócio, saída de sócio, mudança de endereço, tudo isso tem que ser comunicado. Encerramento de atividades e o prazo é o mesmo de 30 dias. Requerer a baixa de sua inscrição no prazo de 30 dias do encerramento das suas atividades no município. Atender à convocação para recadastramento, apresentar livros, documentos, informações fiscais, manter e utilizar em cada um dos seus estabelecimentos os livros contábeis, diário, razão, os livros fiscais. Algumas dessas situações estão até mudando um pouco, porque as coisas estão mais virtuais, existem outras maneiras de você apresentar alguns documentos fiscais, né? Emitir nota fiscal, entregar declarações, tudo isso são obrigações acessórias, né? Que existe uma diferença entre a obrigação acessória e a obrigação principal. A obrigação principal é o pagar o tributo. E todas as outras que não envolvem o pagamento se denomina obrigação acessória, né? Que é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Até aqui,
Há alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Aqui no chat, né, nenhuma pessoa colocou dúvida ainda. Pronto, ótimo. Então vamos em frente. Quando quiser, ou tiver aí, Karina, tu já então me dá o feedback que eu dou uma paradinha, tá certo? Continuando. Aqui a gente vai ver, então, os tipos de recolhimento. Eu já falei, estou aqui só fazendo um resumo. O recolhimento por receita, que é a via de regra, né? A empresa presta o seu serviço, faz o cômputo mensal do quanto ela faturou naquele mês, aplica a alíquota, emite as notas, no próprio sistema do ISS Fortaleza se faz tudo isso, e você tem o valor do que tem a pagar do ISS. Pelo Simples Nacional, as alíquotas são as que estão lá no Simples, você não vai pagar um DAN, né? Você vai pagar um DARF do Simples Nacional. Por estimativa, você não vai pagar pelo valor que você ofere de faturamento da receita da empresa, mas por um cálculo que é estabelecido numa instrução normativa daquelas atividades que estão na própria instrução. Você pode pagar por sociedade de profissionais, né? Por exemplo, sociedade de contadores, de advogados, de engenheiros, de arquitetos, psicólogos. Tem uma gama notadamente são de atividades de cursos de nível superior, né? Não todos, só os que estão previstos para essa modalidade. E temos o pagamento do autônomo, que ele faz um pagamento, o fato gerador ocorre dia primeiro e faz um pagamento único, podendo ser parcelado de 3 vezes e pronto. Ele não vai pagar também sobre o valor da sua receita. Aqui eu fiz uma timeline para vocês perceberem como é que Flávio, se dá isso. Pois não. tem uma pergunta, não sei se seria melhor agora ou se você responderia depois. Pode dizer agora. A pergunta é da Lorena Silveira, e ela gostaria de saber como é feito o registro do profissional autônomo. É por cartório? Não, o cartório que eu falei é a constituição de uma sociedade que pretende ou se diz ser sociedade profissional, entendeu? Porque normalmente as empresas fazem a sua inscrição, a constituição sua, jurídica, na junta comercial. Mas especificamente para quem vai ser uma sociedade profissional, não pode ser na junta, é no cartório, certo? Uma pessoa, um autônomo, uma pessoa física que quer prestar um serviço, por exemplo, um contador, ele faz a sua inscrição aqui na própria Secretaria de Finanças, certo? E ela já pode fazer, ela não precisa passar num cartório para isso. O cartório é para a constituição de pessoa jurídica, ok? E daquelas que pretendem ser sociedades de profissionais. Ela já colocou aqui que entendeu e agradeceu. Tá ok, de nada. Então, aqui eu coloquei essa timeline para vocês perceberem como poderia ser um caso do cálculo da receita e do pagamento do ISS, né? Então, a gente tem aqui, dia 1º do 1 de 2017 até o dia 31 de 1 de 2017. Então, tem o lançamento mensal do ISS nesse mês aí de janeiro de 2017. Aí, passamos para o mês de fevereiro e até o dia 10 desse mês, você vai proceder com o recolhimento do ISS de janeiro. E enquanto isso, está passando o mês de fevereiro. Da mesma forma, ao término do mês, se faz o cálculo do faturamento, da receita de prestação de serviços e calcula-se a alíquota e procede com o pagamento até o dia 10 de março, referente ao ISS de fevereiro de 2017. Quando for um autônomo, como é que ocorre? No dia 1º de 1 de 2016, apesar de ser feriado, né, eu coloquei aqui só para fins didáticos, certo? Uma pessoa faz a sua inscrição de autônomo de nível superior.
Nesse caso, ele vai ter isenção no primeiro ano. Então, ele não vai pagar ISS naquele ano de 2016. Quando for o dia 1º de 1 de 2017, a gente já viu que é o fato gerador para o autônomo, aí ele vai pagar o imposto nesse ano de 2017. Quando? Abril, maio e junho. Pode parcelar em até 3 vezes o valor do ano que ele tem por ser um autônomo de nível superior. E isso é um valor fixo que independe do quanto ele prestar. Ele pode prestar serviço que, se fosse uma pessoa jurídica, ia pagar uma alíquota de 5%, e ele tem um faturamento muito grande em relação àquilo, e mesmo assim, no caso, como ele é autônomo, ele vai ter que pagar somente esse valor anual e pronto, independente da prestação de serviço dele. Ok? Por sociedade profissionais, o pagamento também é mensal, mas o cálculo não é pela receita, mas sim pelo número de profissionais, que a gente já viu os valores, né? Então, em janeiro de 2016, o número de profissionais igual a 10. Multiplica esse 10, aí eu vejo na tabelinha lá, é 223, salvo engano, multiplica 10 vezes 223. No mês de fevereiro, tinham 15 profissionais, aí já multiplica 15 pelo valor X. E você vai pagar, esse cálculo, você vai pagar o ISS exatamente da empresa que se diz, que se enquadra, né, melhor dizendo, na sociedade profissional. E assim é todo mês, e a data de vencimento é o mesmo, dia 10 do mês seguinte. Ok? Bom, eu fiz essa overview sobre o ISS, tem muito mais coisa para se falar, mas eu acho que eu falei as principais coisas, as coisas mais importantes para vocês aqui. E agora eu vou passar para o site, para vocês terem uma ideia de como é que está essa prestação de serviços através dos sites, do site da CEFIM. A gente está vendo a sua tela do PowerPoint, tá? Se você. Eu Pronto, vou mudar agora. ótimo. Só um instantinho. Pronto. Estão conseguindo enxergar aí? Sim, professor. Pronto, estão conseguindo enxergar. Estamos sim. Essa é a interface do site da Secretaria de Finanças de Fortaleza. Eu havia falado para a Ana, numa reunião que a gente teve antes desse webinar, que vai ser, tanto para vocês quanto para mim, uma novidade, porque esse site está novo, né? Ele foi totalmente reformulado. A concepção dele, ele ficou mais simples, enxuto, e apresentou os serviços de pronto para você já identificar o que é que você vai querer. A pandemia trouxe uma situação muito interessante, que acabou fazendo uma migração de muitos serviços para a internet, né? Então, você vai conseguir elaborar, fazer muitas coisas através do site. E a gente vai fazer uma overview sobre isso agora, ok? Então, vamos lá. Logo de cara, você observa aqui, né, ó, o atendimento é de até às 16h30, começa às 8 horas e termina às 16h30 o atendimento. E o serviço é até 17h30. Você pode clicar logo nesse banner aqui para agendar o seu atendimento. Aqui para entrar em contato com o Fale com a CEFIM. E aqui foi um comunicado do ISS Fortaleza dizendo que agora as alterações cadastrais são automáticas no CPBS via rede SIM.
Então, você entraria nesse banner. Aqui à direita, você observa que nós temos os 3 tributos municipais, o ISS, o IPTU e o ITBI. Vamos clicar aqui no ISS e ver o que é que tem. Eu estou aprendendo junto com vocês, viu, gente? Nós temos aqui o ISS autônomo. Aí você iria colocar a inscrição, o CPF da pessoa e ia verificar. Ele já vai para o GRPFOL, certo? Você quer consultar os valores. Aqui, de nível superior. Pronto. Então, para o ano de 2020 é 837,32, desde que esteja ativo, né? E aí ele mostra os valores dos anos anteriores, quanto é que seria. Das sociedades profissionais. Então, você iria dizer aqui quantos profissionais. Pronto. Então, ele já diz aqui, ó. Para essa quantidade que eu coloquei, de 10 profissionais, o valor é R$ 223,29 por profissional, ok? E isso vale de 6 a 10. Você pode verificar aqui, ó, o KNAI e a descrição do item da lista. O DAN, né, do ISS, ele já transfere para o ISS Fortaleza. Observem que essa página da internet da Cefim, ela já está linkando com os diversos sistemas para facilitar a vida do contribuinte, né? E evitar que se venha a Cefim para poder resolver alguma coisa. Então, você pode observar exatamente tudo isso aqui, né? Eu cliquei nessa abazinha do ISS. Temos para o IPTU, para o ITBI, mas nós não iremos ver isso hoje. Aqui, se você quiser agendar um agendamento eletrônico, você precisa vir, clica aqui. Aqui em formulários, é importante você saber, ó, nós temos vários formulários que devem ser preenchidos para qualquer demanda que você vai fazer aqui. Então, nós temos os principais já aqui. Vamos clicar aqui sobre o ISS. Então, nós temos pesquisa de situação cadastral, solicitações diversas, né, restituição de tributos municipais. A pessoa pagou um ISS a maior, ela pode entrar com pedido de restituição do que foi pago a maior. Ficha de cadastro único de pessoas, informações cadastrais, requerimento de nota fiscal avulsa. Então, aqui diversos formulários que estão ligados ao ISS. Então, nota fiscal avulsa, emissão de boleto, né, de DAN. Aí, se for um DAN de pessoa jurídica, vai aqui, IPTU, ISS autônomo. Pronto. Aqui embaixo nós temos sistemas e outros serviços. Nós temos o ISS Fortaleza, que é o sistema que vai permitir se emitir a nota fiscal, calcular o DAN para o pagamento desse imposto e tudo mais. Então, é tudo aí, nesse sistema chamado ISS Fortaleza. Não sei se já é do conhecimento de vocês. Pelo SFIM, que por conta da pandemia ele já foi melhorado e tem sido ampliado, o número de vários serviços podem ser feitos aqui, inclusive os processos digitais. Você não precisaria vir aqui na Cefim, através do SFIM você faz as suas petições, os formulários que são adequados àquilo que vai ser pedido e os documentos que vão ser enviados, enfim. Aqui fala sobre a DESIF, que é uma declaração exclusiva das instituições financeiras, né? Então, você vai aqui, vai ter todas as informações a respeito e o sistema propriamente dito para você baixar, né? E assim com os outros, né? GRPFOL, CEPOM, Simples Nacional, algumas informações.
Aqui nós temos o do Nota Fortaleza, né, que o que estamos fazendo hoje está ligado à educação fiscal da Cefim, e o Nota Fortaleza também é ligado à educação fiscal, então você se cadastra aqui, se não for cadastrado, né, ou então se já for, você só informa, tem o seu acesso, você pode concorrer, que voltou os sorteios do Nota agora, a partir desse mês, já houve o sorteio, Karina aí pode até falar depois, não sei, e você pode concorrer, desde que você peça a sua nota e tenha o seu CPF. Você pode pedir e concorrer a vários prêmios em dinheiro, ok? Bom, gente, é isso. Eu acho, quando eu falei para a Ana, eu disse, olha, Ana, o site foi reformado recentemente e as pessoas, como vocês já são de uma geração totalmente online, linkada, não vão ter o menor problema em se adaptar a essa nova realidade e fazer muitos serviços aqui pela internet, ok? Então, pessoal, é isso. Flávio, Pois não, nós temos uma pergunta aqui no chat de Gabriel pois não, Teixeira. pode dizer. Quando, quando ocorrer um pagamento a maior, a secretaria faz a compensação automática com a próxima parcela? Não, você tem que fazer esse pedido, certo? Tem duas maneiras. Você pagou a maior e você quer a restituição desse valor maior. Então você faz a solicitação, que a gente viu que já tem, certo? Salvo engano, eu vi aqui, eu tinha visto mais cedo que tinha algum local, eu não sei se era nos formulários, a questão da. Tá aqui, ó. Compensação de tributos municipais. Então, você vai ter que pedir essa compensação, certo? Você preenche esse formulário e pede a compensação. Eu tinha visto isso hoje pela manhã. Então, não é automático. Você tem que preencher esse formulário e entrar com esse pedido de específico de compensação. A compensação caberia mais quando você, notadamente, presta os serviços normalmente, né? Então, você quer fazer a compensação com o outro. A outra maneira é você simplesmente pedir restituição. No outro mês você vai pagar o devido e naquele mês que você pagou a mais, você quer a restituição dele. Tá certo? Então tem essas duas maneiras, mas você tem que entrar com um pedido específico. Ou de restituição, no pagamento a maior, ou de compensação, caso você queira compensar e diminuir o que vai pagar no mês seguinte. Ok? Tem mais alguma pergunta? Até É a hora das agora aqui perguntas, né? não. Agora está aberto para perguntas. Eu vou parar aqui a apresentação. Pronto. A Gláucia Maria tem uma pergunta. Haverá previsão para concurso para ser em Fortaleza? É uma pergunta que não quer calar, né? Há muito tempo que estão falando que vai ter o concurso da Cefim, mas até agora, infelizmente, não saiu. Como esse concurso não saiu antes e veio num ano onde primeiro, no primeiro semestre já apareceu a pandemia, e nós ainda estamos nela, e coincide com o ano eleitoral municipal, complica tudo, né? Porque mesmo que seja feito um concurso agora, não se pode chamar agora, vai ficar para a próxima gestão, se ela quiser chamar, né? O prefeito já não poderia, o atual prefeito já não poderia chamar isso, essas pessoas, porque para que isso acontecesse, o concurso teria que ter sido homologado, ou seja, encerrado, já todo mundo tendo feito prova e passado, já sabendo quem eram os primeiros lugares e tal, teria que ser homologado até o final do primeiro semestre, certo? Então, assim, eu não posso te afirmar se vai haver ou não. Está previsto, mas até agora não saiu e eu acho difícil nessa situação que nós nos encontramos, de pandemia e com eleições municipais aí previstas para breve. Alguma outra pergunta? Não temos outra pergunta, mas você tinha falado sobre. Ah, houve aqui outra pergunta. A Gláucia Maria, novamente, né? Há muita defasagem de pessoal? Ela está perguntando.
Glaucio, necessidade há sim, porque o último concurso foi de 2005, então já tem 15 anos. Durante esse período, muita gente se aposentou, essa pandemia também a própria reforma tributária que ocorreu ano passado já foi um marco para poder ter mais aposentadorias, que já ocorreu. A pandemia também está fazendo muita gente pensar na aposentadoria, então o pessoal precisa. Com certeza precisa. Enquanto nenhuma outra pergunta. Flávio, mas você tinha falado aí da questão do programa Nota Fortaleza, então vou aproveitar aqui para falar, né, quem que gostaria de se cadastrar. Então, o programa Nota Fortaleza é um programa que incentiva a emissão de nota fiscal de serviço. Para concorrer, né, basta você se cadastrar com seu CPF no site do programa Nota Fortaleza, www.notafortaleza.com.br, eu vou colocar aqui e concorrer a prêmios, né? Que variam de R$ 500 até R$ 30.000. Eu Então, gostaria de fazer divulguem. uma Sim. cara. Por que que alguns estabelecimentos não emitem a nota fiscal na hora e culpam a prefeitura? Bom, eu passo por isso como cidadão também, né? Quando isso ocorre, a gente tem que fazer uma reclamação junto ao pessoal do Nota Fortaleza. Eles também fazem esse trabalho de verificar quem é que não está querendo emitir e culpando a gente. Uma coisa é você ter um problema técnico no sistema, que isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é uma coisa que acontece sempre, né? Então, quando você costuma ir num determinado local, eu já vi situações semelhantes. Por exemplo, eu gosto muito de ir ao cinema. Não fui esse ano ainda por conta da pandemia, mas eu gosto muito de ir ao cinema. E toda vida que eu chego, eu pedia a nota fiscal, porque eu já sabia que era para ter. Teve cinema que exigia que eu entrasse no site depois, cadastrasse. Eu disse, minha filha, isso aí não é trabalho meu. Não sou eu que vou ter que emitir nota. Isso aí é obrigação de vocês. Então, assim, tem estabelecimentos e tem estabelecimentos. Aqueles que impõem algum tipo de dificuldade para emitir a nota fiscal, eles saem culpando todo mundo, menos a si próprios. Então, você pode ligar para a Cefim, no caso lá para o Nota, e fazer sua reclamação. No próprio site do Nota, você pode fazer isso. Você está cadastrado, eu já fiz diversas reclamações, especificamente de cinema, porque normalmente eles não queriam me dar a nota fiscal. Eu fiquei reclamando tanto que toda vida, quando eu chegava lá e dizia, o senhor quer a nota fiscal, não precisava nem pedir, né? Mas é isso. Porque eu noto assim, há dois problemas. Um é os estabelecimentos só querer fornecer as notas com o seu CPF, se você fizer um cadastro antes no estabelecimento dele, fornecendo todos os seus dados, o que se torna muito vulnerável, de repente, daqui a pouco você vai estar com todos os seus dados em Fortaleza, sem ter nenhuma garantia de segurança, e o outro Certo. estabelecimento é comum, eu adquirir um produto específico lá, porque é um produto manipulado, e aí lá alegar que a nota só vai daqui a 3 dias, porque a prefeitura demora a gerar isso. Aí eu não entendo por que a prefeitura que demora 3 dias para gerar a nota fiscal. Não, isso é o que eles dizem, mas não demora. E outra, até por uma questão de não emissão de papel, né? Você pode simplesmente informar o seu e-mail e o programa já leva para o seu e-mail a nota fiscal. Isso não demora. Isso não demora. A prefeitura demora 3 dias. Eu acho estranho, porque já que outras na Não, mesma hora é muito. não existe essa demora não, viu? Já houve no início lá do ISS Fortaleza, quando da implantação do sistema, problemas técnicos a respeito disso, mas hoje não é mais o caso. Isso daí é como eu disse, é muito fácil você culpar o outro quando você não quer fazer a sua parte. Mas não Então, existe isso, viu? tá bom, obrigado. De nada. Flávio, Temos mais algumas desculpa, perguntas para aqui. complementar
Só para complementar, eu vou fazer meu Certo. login aqui no Nota Fortaleza, novamente. E quando você faz o login, provavelmente você já é cadastrada. Acho que foi a Sara que perguntou. E aí, Sara, quando você estiver lá no seu Nota Fortaleza, basta você ir abaixo da impressão do cartão, tem minhas reclamações. Aí você pode fazer a sua denúncia contra o estabelecimento ou prestador de serviço, registrar a reclamação. Então, dentro do seu próprio login lá do Nota Fortaleza. Ok, obrigado. Perfeito, Ana, é isso mesmo. Lá dentro do próprio site do Nota Fortaleza, você faz a reclamação. Foi justamente no exemplo que eu falei para vocês, né? Da prestação de serviço de cinema, que por que o do cinema? Porque o cinema, há muito tempo, ele era desobrigado da emissão de nota fiscal. E aí, com o código, ele acabou com essa situação e passou, assim, obrigar os cinemas a emitirem nota fiscal, tal qual as escolas, que foi outra briga. Eu tenho filhos, né, que estudam em escola, que fazem cursos de idiomas, e em cada uma dessas situações eu tive que ficar reiteradamente reclamando da não emissão de nota fiscal. Hoje em dia já está mais tranquilo isso. E foram duas situações, tanto as escolas, né, os estabelecimentos de ensino e os cinemas, que tiveram maiores problemas por conta deles serem dispensados da emissão de nota fiscal na legislação anterior. Flávio, Pois não. nós temos outra pergunta aqui da Gláucia Maria Lima. Em serviços como construção civil, como é feito o lançamento da nota fiscal, já que incide tanto ISS como ICMS? Pronto. Antigamente nós tínhamos uma nota fiscal mista, como se falava, né? Ainda nota fiscal de papel. E lá você fazia as duas, tanto o ISS quanto o ICMS. Hoje você tem uma nota fiscal da prestação de serviço e uma nota fiscal dos produtos, daquilo que é tributado pelo ICMS. Então você vai ter que fazer duas emissões, né? O que foi de serviço, você vai emitir a nota fiscal de serviço. E o que for da prestação da venda de produtos, você vai fazer a emissão da nota fiscal do Estado, certo? Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, porque ele fica mais claro para você entender. Por exemplo, você vai numa oficina mecânica, certo? Vai consertar o carro, vai numa dessas empresas que vendem carros e prestação de serviços para os carros também. Então, você vai na oficina e você vai vai querer uma determinado serviço, e aí envolve a compra de algum produto, de alguma peça para trocar, para poder funcionar direito o carro e tudo mais. Então, vai ser emitida uma nota fiscal das peças que você comprou para a reposição do carro e da mão de obra, que é a prestação de serviço deles. Então, serão duas notas, uma para serviço e outra para os produtos vendidos. É assim que tem que ser feito hoje em dia. Uma outra dúvida, a Cefim, como um todo, ela tem uma estimativa de quanto ela deixa de arrecadar por conta de estabelecimentos que não emitem nota fiscal? Sara, a gente ainda não, assim, é uma situação que a gente ainda não tem como mensurar plenamente, certo? A gente pode ter uma estimativa, alguma coisa próxima que a gente acha, mas certeza absoluta a gente não tem condição de fazer isso, né? Porque a gente sabe que sempre se tem aquele que não quer pagar tributo, não quer emitir nota, quer ficar agindo na informalidade ou quer diminuir os seus gastos com tributos, né? Então ele se utiliza de várias situações. Então, assim, tem contribuintes e tem contribuintes. Existem aqueles contribuintes que fazem o seu papel bem direitinho. Eventualmente, ele tem dúvida de como ele deve proceder. E ele busca a Cefim, busca tirar as dúvidas dele e tal. É a maioria. É a grande maioria, não dá isso. Mas nós temos uns contribuintes
que não querem fazer a sua parte de pagar o tributo que é devido aos cofres do governo municipal, ou estadual, ou federal, o que seja. E é por isso que existe as administrações tributárias, né? Para poder coibir esse tipo de ação. Então, a tecnologia está aumentando. O fato de existir nota fiscal eletrônica hoje, essa realidade já fez com que houvesse uma grande diminuição. Mas, à medida que se muda as situações, muda-se também as tentativas de fraude, né? E assim, hoje eu trabalho, o meu trabalho é exatamente, eu sou auditor do Tesouro Municipal, já trabalhei com todos os tributos aqui da CEFIM, já trabalhei no ISS, no IPTU, no ITBI, já fui do contencioso, e posso falar disso que eu estou lhe dizendo, né? Mas, hoje eu estou na assessoria de inteligência. Então, a gente vai trabalhar, vai tentar minimizar, a gente tem duas vertentes. Uma, melhorar a arrecadação, ou tecnologicamente, ou fazendo ações que vá trazer mais recursos para o município. E a outra é de coibir determinadas atitudes de determinados contribuintes que agem até de uma maneira criminosa, né? Tentativas de fraudes e tudo mais. Nós temos várias parcerias aí com o Ministério Público, com a polícia, com a Cefaz, com a Receita Federal, troca de dados, de informações para coibir isso daí. Então, você veja como é importante e como a gente não pode deixar de agir e estar em comunicação, interligação com outros órgãos para poder coibir isso que você está dizendo. E aí não dá para a gente pegar e ter realmente, ó, é X que deixam de pagar o tributo, é X que deixam de emitir nota fiscal. Esse trabalho da educação fiscal, tanto isso que a gente está fazendo agora, de esclarecimento, de mostrar como é que se dá, como é que é o tributo municipal e tudo, o Nota Fortaleza, que faz com que você peça a sua nota, dá a premiação, tudo isso é para fazer com que o contribuinte fique mais ciente do seu papel enquanto cidadão e até os próprios contribuintes possam também fazer isso. Obrigado. De nada, Sara. Então, vamos ver se temos mais alguma pergunta. A Ana Maia pergunta sobre a continuidade do Prêmio Cefim. Terá sim, viu, Ana, a continuidade. Nós não podemos, nesse momento agora, porque temos uma parceria, né, com a SME, nós precisamos de fazer a formação com os professores, para que os professores passem, né, as informações para os seus alunos, para que eles estejam embasados para fazer esse prêmio. Mas, com certeza, teremos, sim, no futuro, a continuação do Prêmio Cefim. Mais alguma pergunta? Sim, o Prêmio Cefim é maravilhoso. Eu também sou fã do Prêmio Cefim, quer dizer, sou fã de todos, sou suspeita para falar, né? Sou fã de todos os programas de educação fiscal. Eu também participo do Prêmio Cefim, já há vários anos, como julgador de trabalhos e tal, e é muito interessante, muito gratificante, porque a gente aprende e vê as pessoas realizando através daqueles trabalhos ali. A Ana está falando que teve uma monografia premiada, não é isso? Em 2010. Muito bem, parabéns. Sou apaixonada pela educação fiscal, isso. Que bom que você está nos ajudando bastante, nos ajudou bastante nessa reunião. Temos só a agradecer, Ana. Temos mais alguma pergunta? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Teremos mais módulo Cefim até o final do ano para o pessoal do NAF, mas eu estava aqui conversando com a Karina antes desse webinar e estamos com a intenção de fazer mais um, talvez daqui a 2 semanas. Na próxima semana talvez não dê certo, aí ficaria para outra semana, certo? A primeira semana de outubro.
e seria de IPTU e ITBI, né, que são os tributos imobiliários aqui do município de Fortaleza. Faríamos os dois juntos. Ótimo. Aceitamos também sugestões, né? O ITBI seria até bom mostrar o cálculo, né? Assim como é feito, se precisa quando a pessoa recebe alguma coisa onde ela bota na declaração, que são muitas as dúvidas dos usuários que procuram, às vezes, relacionada a isso, como é que é cobrado o imposto, se paga na hora, se tem que procurar, se vem para pagar depois. Pronto, tudo isso a gente pode abordar quando for o dia dessa apresentação do ITBI, viu, Sara? Boa sugestão sua. Pronto, não temos mais perguntas. Algumas pessoas agradecendo, né, a disponibilidade do horário, agradecendo pelo ensinamento, né? Eu queria dar uma palavrinha final, então, Karina. Eu queria agradecer essa Sim. oportunidade. Para mim, sempre é um prazer estar aqui contribuindo com a educação fiscal da CEFIM. Para me dar aula é uma segunda atividade que me traz, antes de qualquer coisa, me traz prazer. E já dei aula em sala de aula no formal mesmo, né, também, algum tempo. Atualmente não estou fazendo isso, mas talvez pretendo voltar. Estava estudando, terminando meu mestrado, que encerrei agora no primeiro semestre. E para mim sempre é um prazer estar participando disso. Eu acho que o senso de parceria antes de qualquer coisa, para a gente ajudar os colegas a disseminar e falar a respeito do tributo municipal, que às vezes até é um pouco desconhecido ainda, né? E agradecer essa oportunidade, a Karina, a Ana, e a todos que estiveram participando, espero que tenham gostado. Envie sugestões para melhorar para o próximo, né, para a Ana, e divulguem também para os outros, né, colegas, olha, achei, se esse horário foi bom, qualquer coisa, né, para ajudar a melhorar essa apresentação que é para vocês mesmo, né. Eu quero agradecer a todos. Obrigado. Eu também agradeço a você, Flávio, sempre bem disponível, né? A Ana pela ajuda e a todos, né? Todos os alunos que estão participando, estão querendo aprender mais, e colaborando com essa divulgação da educação fiscal. Obrigada a todos. Obrigado. Muitíssimo obrigada a vocês. Eu informo, Karina, eu vou te enviar o link da gravação ainda hoje, tá? E aí você vê como que você vai enviar para os colegas. Eu envio a lista também de todos os alunos que se inscreveram. Tá bem, então. Obrigada. Obrigado e boa tarde a todos. Boa noite. Professor, o material vai ser disponibilizado? Boa noite. Felipe, a Karina acabou de informar que vai disponibilizar o vídeo para vocês, tá certo? Então, a gente vai encaminhar o link para os e-mails que vocês cadastraram. Tá ok, professor. Obrigado. Nada, boa noite.